Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, continuando a nossa sequência dentro da nossa playlist Funções, nós vamos trabalhar na videoaula número 6. E a videoaula número 6 vai trabalhar funções quadráticas, uma introdução às funções quadráticas. Mas antes de irmos para a aula, não se esqueça, dá o seu joinha, se inscreve aí no canal aí embaixo, isso mesmo, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer. E outra coisa, não esqueça, clique aí no sininho para receber as notificações das novas videoaulas. Beleza? Bora lá então para a nossa videoaula número 6. Beleza, então vamos lá para a nossa aula de número 6, falar um pouquinho sobre função quadrática, né? Ou função como um polinômio de segundo grau. E às vezes dentro desse conteúdo ficam me perguntando onde é que eu uso isso, professor? Onde é que cai equações de segundo grau? Equação de segundo grau aplicada, né? Onde eu aplico isso, professor? Ou funções quadráticas, onde é que eu aplico? A gente vê isso, aplicações na física, né? Fenômenos da física, na biologia, em fenômenos de fotossíntese, na economia, né? Quando eu quero pontos de máximo e mínimos de uma aplicação, de um gráfico, né? Quando eu estudo uma função, na administração, contábeis. Então são algumas das aplicações aí da equação, ou melhor, de uma função quadrática. Ok? Então vamos lá para uma definição de função quadrática. Vejam. Função quadrática definida aqui. Olha só. A função quadrática, também chamada de função do segundo grau, é expressa como sendo f de x igual a x ao quadrado mais bx, ou y igual a x quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais. Ó, nós estamos falando dos conjuntos dos reais, funções dentro do conjunto dos números reais, e a tem que ser diferente de zero. Então, vamos definir isso. Olha só, lembram da nossa notação de função? F de função, né? Uma função de real, lembram? Lá da primeira aula. Para real, função dos conjuntos reais para reais, definida como se, olha só, se existirem, números estou definindo aí uma função quadrática, reais, dentro do conjunto dos números reais, A, B, E, C, com uma definição formal, com A diferente de zero, com A diferente de zero, tal que f, essa função f, leva x em ax quadrado, leva x em ax quadrado mais bx mais c. Para todo cara, precisa disso, claro, para todo x pertencente aos reais. Definição formal. Então nós estamos falando, na verdade, é que uma função, f de função, lembra lá da nossa anotação? De um número real para um real, lembra das nossas relações? Onde x leva a ax ao quadrado mais bx mais c. Cara, é isso? É uma função quadrática. Por quê? Olha lá o expoente, olha o expoente dela. 2, quadrática, 2 ao quadrado, função quadrática. Essa é uma definição formal
de uma função quadrática ou um polinômio de segundo grau, né? Porque eu tenho a variável x e ela tá o maior expoente, né? Eu vou colocar aqui, ó, o maior expoente, olha lá. Maior expoente é o 2. Portanto, se é o 2, ela é quadrática ou quadrada. Beleza? Exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de funções quadráticas. Vamos lá para alguns exemplos. Olha lá que legal. Exemplo de uma função quadrática. F de x igual 3x ao quadrado mais 2x mais 4. É função quadrática? Função quadrática de Djalma. Por quê? Tem um 2 aqui, ó. Tem um 2. Mais um exemplo? Vamos lá, mais um exemplo. Olha só. F de x igual x quadrado mais 5x. E agora? É função quadrática? É quadrática de Djalma. Por quê? Olha o 2 aqui, ó. 2. O maior expoente é 2 da variável x. Portanto, é função quadrática. Ah, mas não está nesse formato de Djalma. Não está assim, olha. Não está, ó. Ax mais bx mais c. Não está, Djalma, nesse formato. Não está. Eu só tenho o A de Djalma e só tenho o B de Djalma. É quadrática? Sim. É quadrática. Ok? E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente com relação a não ter o B, não ter o C, certo? Então é quadrática. Mais um exemplo? Olha só, mais um. F de x igual x ao quadrado. Ou melhor, 3x ao quadrado. É quadrática? É quadrática. Por quê? Quadrática. Por que ela é quadrática? 2. Tá aqui. 2. O maior expoente é 2. É função quadrática. Nós vamos ver essas diferenças depois, um pouquinho lá na frente dessa aula. Tranquilo? Exemplos. Mais um. Vamos fechar esses exemplos com chave de ouro. Olha lá um exemplo completão para você. F de x igual 8x ao quadrado mais 3x mais 9. É quadrática? Sim, Djalma, é quadrática. Por quê? Maior expoente é o número 2. Beleza? Então, quadrática está definida. Você já sabe, são variáveis. Eu olho para a variável x, olho para o maior expoente da variável x, ele é 2, quadrática. Ponto, quadrática. Beleza? Posso ter n valores lá. Olhei para o x, para a variável x. Olhei. Qual o maior expoente que aparece lá? É o 2. 2, função quadrática. Nada mais que isso. Vamos então ver esse exemplo aqui. Vamos ver este exemplo aqui. F de x igual x quadrado menos 5x mais 6. Olha lá, x ao quadrado menos 5x mais 6. É uma equação do segundo grau? Ou melhor, é uma função do segundo grau ou uma função quadrática? Eu estou evitando falar equação do segundo grau porque na próxima aula, na videoaula de número 7, nós vamos entender isso melhor. Então, olha o que eu quero colocar para vocês. Que eu tenho aqui um f de 2 e deste lado eu tenho f de x igual a 0. São coisas diferentes, tá bom? O que quer dizer para mim f de 2 então, Djalma? F de 2 quer dizer o seguinte, cara. Olha só o que quer dizer para mim o f de 2. O f de 2 está dizendo para mim assim. Qual é, ó, o que ele está dizendo é, qual é o valor de y quando
meu x é 2. É isso, cara. É isso. Olha lá, ó. Ele está dizendo para mim, pegue essa função e diga para mim qual é o valor de y quando o meu x valer 2. Lembram dos conjuntos lá das nossas primeiras aulas da playlist? Lembram? Nós tínhamos dois conjuntos, lembram? Um conjunto A. Tínhamos lá também um conjunto B. É o que temos aqui agora, inclusive, né? E ele está dizendo para mim o seguinte, olha, quando o meu 2 é o meu número de conjunto do que mesmo? Esse conjunto de partida, né? Conjunto de partida. E ele tem uma lei de formação. Tem uma lei de formação, Djalma. Tem, claro que tem. Olha aqui, ó. Olha a lei de formação aqui, ó. X ao... Não é uma função? X ao quadrado menos 5x mais 6. É o mesmo esquema, cara. Ele quer saber quem é o valor aqui, ó. Na imagem, lembram? Domínio, conjunto A, domínio ou conjunto de partida. O conjunto B é o que mesmo? Contradomínio ou conjunto de chegada. E quem é este valor? Vamos calcular esse valor. Olha lá, vamos calcular esse valor. Então nós temos aqui a função, minha lei de formação f de x igual x ao quadrado menos 5 de x mais 6. O que ele quer saber é o valor desta função quando x assume 2, quando x é 2. Então vamos lá, 2, olha lá, no lugar do x eu coloco 2, menos 5 no lugar do x eu coloco vezes 2, mais 6. Claro isso? Olha lá, ó, 2. Quem é esses caras, Djalma? Esses caras, olha ele aqui, ó, é isso aqui, ó, meu jovem, é este valor aqui de 2. Calculemos então, olha lá, f de 2 será igual 2 ao quadrado, é 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6. O meu f de 2, então, vai valer 4. 10, menos 10, com 6, menos 4. F de 2, então, 4 positivo com 4 negativo, 0. É este cara aqui, ó. Olha lá quem é a minha imagem no conjunto. Vale 0. Então, a minha imagem é uma função, nós estamos falando de uma função. Só é quadrática, né? A minha imagem é igual a quem? 0. Tudo bem? Lembramos? Beleza. Então, o que eu queria reforçar. Isto não é igual a isto aqui. Quando nós usamos essa notação que eu estou fazendo agora aqui do lado direito, esta aqui, ó, esta notação, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, a minha lei de formação x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a 0. O que ele está dizendo para mim é quais valores, agora é quais, tá bom? Quais valores de x que fazem com que toda esta equação ou esta função seja igual a 0. É isso que ele está dizendo nesse caso. Não é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Nós não vamos trabalhar como resolver equações do segundo grau. Nós só estamos vendo funções, ok? Isso fica para uma próxima aula. Por enquanto, é compreender que uma função do segundo grau, vem comigo, olha lá, vamos repetir, recapitular isso para não ter mais erro. Uma função do segundo grau é toda a equação ou toda função escrita de que forma mesmo? Escrita na forma, vamos reforçar esse conceito, porque há de se errar toda
equação escrita na forma ax², não é? Ax ao quadrado mais b de x mais c, escrita nessa forma. Pode ter b, pode não ter b, pode ter c, pode não ter c, mas obrigatoriamente, se ela é uma função quadrática, deve ter quem mesmo? Quadrado aqui, ó. Tem que ter um quadrado. Uma das variáveis, né? A variável, uma das variáveis, não, a variável x tem que estar ao quadrado. Tudo bem? Nós vamos ver agora 3 casos de funções quadráticas, né? 2 casos que vão se subdividir. O primeiro deles, chamado de funções quadráticas completas. Depois nós vamos ver as incompletas. Tudo bem? Completas. Inclusive nós vamos ver a resolução das incompletas nesse vídeo. As completas, olha só, completas, são todas, né, ou qualquer função que eu tenho escrito de qual forma? A completa. Tem os 3 termos, ax mais b de x mais c. Ou seja, eu tenho A, tenho B e tenho o C. E A é diferente de zero. Claro que é diferente de zero. Se A for zero, ela deixa de ter esse cara e não é mais quadrática, né? Completa tem todos os termos. Vamos dar um exemplo? Completa todos os termos. Olha lá o exemplo. Ó. Exemplo. 4x ao quadrado menos 2x mais 3. Tem os 3? Tem os 3. Olha lá. Meu A é igual a quanto? 4. Olha aqui o A, ó. 4. Tem B? Vou colocar de outra cor, hein? Tem o B, Djalma? Tem B. Lógico que tem. Compara aqui, ó, o B aqui, ó. Ó o B. Opa, desculpa. Olha o B aqui, ó. Comparando, né, com a de cima. Olha o B aqui. Quem é o B? O cara que acompanha o X. Ó o B aqui, ó. Quem é o B, então? Quem é o B? Menos 2. Djalma, tem o C? Tem, claro que tem o C. Olha aqui, o termo independente, não tem variável com ele. É quem? 3. Portanto, ela é considerada uma equação, uma função quadrática na sua forma completa. Tranquilo? Completa. Eu fiz esse vídeo pensando em funções porque eu vejo muita videoaula e vejo muito aluno falando só em equação do segundo grau. Primeiro nós temos que entender o comportamento, ela é uma função, né? E como uma função eu consigo estudar o comportamento dessa função. Depois, quando eu vou para uma equação do segundo grau, eu vou resolver essa equação por fórmula, por Bhaskara, e aí ter uma outra interpretação. Então, por enquanto, nós estamos falando aqui de funções quadráticas. Tranquilo? E agora nós passamos então para as funções quadráticas, mas elas da forma incompleta. Incompleta. Veja, incompleta. O que nós temos aí na forma incompleta? Bom, é quando B é igual a zero. Quando B é igual a zero, olha lá, vamos ler essa definição? Vamos junto, olha lá. Se apenas o coeficiente B for igual a zero, a equação do segundo grau, ou função do segundo grau, poderá ser solucionada por meio da fórmula de Bhaskara ou usando conhecimentos básicos, né, de álgebra. Básicos. Lembra que eu falei? Nós não vamos ver nesta videoaula a equação de Bhaskara. Não, ainda não. Nós vamos ver o método de resolução, vamos trabalhar com funções. Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos resolver isso? Vamos, Djalma, vamos. Ela é incompleta em B, ela não tem B. Ó, não tem. Olha só esse exemplo. X ao quadrado menos 25. E aí ele diz assim, olha, quando isso aqui é igual a zero, e eu olho para ela, tem B aqui, tem B? Não, né? Olha só, vou colocar aqui embaixo de novo, ó. Vou reforçar isso. Ax ao quadrado menos ax ao quadrado
na forma geral, né? Mais B de x mais C. Olha lá, compara as duas. Quem que eu tenho? O A, tá aqui, ó. Quem mais eu tenho? Tenho B. Tem algum cara aqui cujo tem algum valor numérico que acompanhe a variável x? Não, então não. Tem algum termo sozinho? Tem. Independente? Tenho. C, tá aqui, ó. Então ela é incompleta em B. Ela não tem o termo B. Se ela não tem o termo B, e quando eu leio isso, ele está dizendo para mim o seguinte: Djalma, qual o valor de x, ou quais valores de x, fazem com que esta função quadrática se transforme em zero? O seu valor seja zero. Na verdade, eu vou até antecipar o que nós vamos trabalhar na próxima aula. O que ele está querendo saber é o seguinte: quais são as raízes dessa função? Quais são as raízes? Raízes é um tema da próxima aula, mas ele está querendo saber quais são as raízes. Ou seja, são as raízes que fazem com que a minha função quadrática se torne zero. Certo? Quais são? Vamos ver. Preciso de Bhaskara? Preciso de uma fórmula? Não, não preciso. Olha só, x ao quadrado menos 25. Olhei para a minha função quadrática e ela não tem o termo b. Como que eu resolvo? Djalma, cara, lembra, ó, x ao quadrado igual, vocês gostam disso, ó, tá subtraindo, passa para o outro lado, somando, passa para o outro lado, positivo, x ao quadrado inverso potência é raiz. Portanto, meu x é igual a mais ou menos 5. Mais ou menos, Djalma? É, mais ou menos. Por quê? Porque é uma função quadrática. E se ela é quadrática, ela tem quantas raízes, Djalma? Duas raízes. Duas raízes. Tá bom? Duas raízes. Pode ser mais ou menos. Pode ser mais 5 ou menos 5. É. Vamos ver se é raiz mesmo? Vamos ver. Vou até antecipar um pouquinho esse tema. Vamos ver se é raiz. O que é raiz mesmo? Vai tornar aquela equação igual a zero. Vamos ver. Pega 5 positivo. Ó, nós estamos falando dessa equação aqui, ó. X ao quadrado, dessa função. X ao quadrado menos 25. Então agora eu vou pegar um f, lembra o que eu falei? Vamos pegar o f de 5. F de 5 positivo. Isso vai me dar o que mesmo, hein? Olha lá, no lugar do x eu vou colocar 5 positivo. Ao quadrado menos 25 é igual. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 25, 0. Opa, transformou em 0. E quando for menos, Djalma? Vamos ver. Será que dá? Dá, né? Olha lá. Olha lá. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, com 25 negativo, 0. Transformou esses dois valores transformam a minha equação em o que mesmo? 0. Fechado? Então tá lá. Uma função quadrática com b igual a 0. Agora nós vamos falar das incompletas em C. Veja, a ideia é a mesma, né? Não vou usar a equação nem fórmula de Bhaskara, não vamos usar Bhaskara, não. Vamos calcular algebricamente. C por quê? Porque quando eu olho, eu vou repetir isso inúmeras vezes, até você guardar, ax² mais b de x mais c. E vou colocar aqui embaixo o que ele me deu, ó. E vamos comparar isso. X ao quadrado mais 16 de x mais 16 de x igual a 0. Olha lá, olha só. Tenho A? Tenho, é o cara que acompanha o meu x ao quadrado, ele está oculto aqui, é o 1, né? Vou colocar ele aqui, ó, bem de leve, é o 1. Tenho B? Tenho.
Tenho B? Tenho. É o cara que acompanha o X. Olha ele aqui, 16. E agora, hein, tenho C? Não, não tenho. Portanto, meu C é igual a zero. É incompleto em C. Então vamos ver como a gente resolve isso, Djalma. Como é que eu resolvo? Olha só, eu vou colocá-la aqui, ó. De novo, x ao quadrado, só que agora vamos resolver. Mais 16x igual a zero. Lembra, ó, quem assistiu lá, eu vou lembrá-los, quem assistiu o meu jogo rápido número 2, eu ensino rapidamente a colocar fatores comuns em evidência. E como é que é fator comum em evidência, Djalma? Olha lá, cara, rapidinho, ó. Fator x desse lado, x desse lado. Coloco ele em evidência. X. Abro parênteses. X. Então eu pego aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Vai sobrar quem? X. Mais 16 dividido por x. Sobrou quem? 16. Pronto, cara, tá em evidência aí. Foi a mesma coisa. E agora? Bom, isso tem que ser igual a zero. Se isso tem que ser igual a zero, olha o lance, ó. Se isso tudo tem que ser igual a zero, ou x é zero, né? Porque se o meu x for zero, quando eu multiplicar aqui e aplicar a distributiva, vai zerar tudo. Ou x mais 16 é igual a zero. Daqui eu tirei a primeira, ó. X ou é igual a zero, e a segunda eu vou tirar aqui de baixo, a segunda raiz. X passa para o outro lado, 16 está positivo, passou para o outro lado, negativo, é assim que vocês gostam, é assim. Então, olha só, cara, ou x é igual a zero, ou o meu x é igual a menos 16. Tranquilo, né, cara? Tranquilo resolver isso. Não preciso Bhaskara, não. Não preciso de Bhaskara, por enquanto. Ok? E o meu último caso, né, não menos importante, é quando B e C é igual a zero. Cara, B e C é igual a zero. B e C é igual a zero. Vou colocar um exemplo aqui, olha só o exemplo. Ó. Exemplo. Olha lá. 2x ao quadrado. E agora? 2x ao quadrado, Djalma. Djalma, quando isso aqui vai ser igual a zero? Nossa, como é que eu resolvo isso? 2x ao quadrado igual a zero. Não tenho nem o B, nem tenho o C. X igual, x ao quadrado, né, igual a zero dividido por 2. É zero, né, cara? É zero. É zero. Neste caso aí é zero. Então, lembrando, para finalizar então a nossa aula, chegando perto do final, né? Lembrando que uma equação não, Djalma, uma função quadrática é toda função escrita na forma ax² mais b de x mais c. Vejam, quadrática porque ela tem um termo elevado, né? Uma das variáveis está elevada ao quadrado. A variável x, pelo menos, tem que estar elevado ao quadrado. Lembrando também, né? Vamos finalizar nossa... Fechando aqui a parte algébrica. A, B e C são chamados de coeficientes certo? Da minha função quadrática. Onde, claro, onde, não posso esquecer disso, onde o meu A, ele tem que ser já uma diferente de zero. Se ele for igual a zero, este valor não vai existir. Se ele não existir, não é uma função quadrática. Ok? E finalizando a nossa aula, o que nós vamos ver agora muito rápido, né? Se eu tenho uma função quadrática, assim como a função do primeiro grau, ela tem que ter um gráfico. E olha só que legal. Como é que nós vamos começar a estudar o gráfico hoje e na próxima aula nós vamos aprofundar esse assunto. Se eu tenho uma equação do tipo a x² mais bx
mais C, ok? Mais C. Vejam, quem determina e qual é a característica deste gráfico? Vejam só. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Parábola. Olha lá. Parábola. Lembra um parábola. O que eu tenho que saber é quando essa parábola está com a concavidade para cima ou quando essa parábola está com a concavidade para baixo. E quem determina isso? O valor de A. Quem determina se a minha concavidade é para cima, para cima, concavidade, e aqui eu tenho concavidade para baixo. Quem determina isso, Djalma, é o valor do A. Se o A for maior que zero, concavidade para cima, A menor que zero, concavidade para baixo. Está aqui, para baixo. Para cima. Exemplo. Vamos dar um exemplo? 3. Vamos um exemplo aqui, 3. X ao quadrado mais 2 de x mais c. Olhei para o A. Olha só o A. O A vale 3. Então, meu A é maior que zero. 3 é positivo, meu A maior que zero. Concavidade da parábola é para cima. Concavidade para cima. Outro exemplo. Menos 2x mais 4x mais 2. E agora está faltando um 2 aqui, senão isso não é equação de segundo grau. Função quadrática tem que ter elevado ao 2. Quanto vale meu A? Menos 2. Djalma, meu A vale menos 2. Então, meu A é menor que zero. A menor que zero, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Tranquilo? A nossa aula de hoje, a aula de número 6, era isso que eu queria trabalhar com vocês. A ideia da função, ainda dentro da nossa playlist de função, trabalhar funções quadráticas. Não é isso? Funções quadráticas. Não esquece, dá o seu like, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para ser notificado de quem? Na nossa aula de número 7, onde daremos continuidade às nossas funções quadráticas. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Grande abraço.